Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à minha primeira live aqui no perfil. Eu nunca tinha feito uma live por aqui, somente participado como convidada. Vou tentar fazer isso aqui com mais frequência, né? E tentar trazer aqui profissionais para conversar um pouco mais com vocês. E hoje eu vou trazer a doutora Carolina, que foi minha médica quando eu estava tentante, quando eu comecei a fazer o meu tratamento para engravidar no Brasil, na Mater Prime. Uma das coisas que o Dr. Matheus me recomendou foi justamente fazer acompanhamento do hipotiroidismo, né, como endócrino. Até então, os médicos só tinham avaliado a minha TSH e feito os ajustes na dosagem do remédio. E daí foi quando eu encontrei a doutora Carolina e eu descobri que não era bem assim, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Ela já entrou, então eu vou convidá-la. Peraí, gente, tem um pouco de paciência, porque é minha primeira. Eu Olha tô, ela aí, tá falando o maravilhosa. áudio aqui, tá me ouvindo? Estou te ouvindo super bem. Ai, Ótimo. seja bem-vinda, doutora Carolina. Obrigada, obrigada. Vamos lá. Esse papo que demorou, mas saiu. Exatamente. Então, primeiro eu queria te agradecer por ter aceitado o convite. Né? Como eu estava falando aqui para o pessoal, a doutora Carolina foi minha médica, quer dizer, ela é minha médica até hoje, porque eu Ainda. trato ainda, eu ainda trato o Hashimoto, mas eu cheguei a ela por conta da infertilidade. E ela é uma endocrinologista especialista em fertilidade, então eu vou deixar você se apresentar aí para o pessoal que está entrando. Ótimo, mas justamente isso. Então, eu falo que eu fui fisgada por essa área de idade. Tenho uma formação dentro da endocrinologia bem tradicional. Mas fui me apaixonando, assim, por essa área da endocrinologia reprodutiva, fui atendendo muitos pacientes, muitas mulheres, principalmente, né, que tinham essa dificuldade de engravidar. E eu falo que a chavinha virou, na verdade, depois que eu fui mãe. Então, a maternidade é algo muito forte, né? E depois que eu fui mãe e eu atendia pacientes que vinham justamente com essa queixa, assim, né, me pedindo uma ajuda ou com histórico de fertilidade, eu falava, gente, eu preciso de estudar, preciso de entender mais esse universo aí da endócrino reprodutiva. E foi indo, assim, foi algo muito natural, mas que eu fui me apaixonando, interessando, estudando cada vez mais, porque é um assunto extremamente complexo, né? A fertilidade aí envolve inúmeras questões. Então, foi indo, fui me apaixonando, foi e quando eu vi já estava totalmente inserida nesse contexto. E é o caminho sem volta, porque é o que realmente assim eu amo fazer, sabe? Gosto muito de fazer mesmo. E quando a gente fala da fertilidade em si, muitas coisas estão envolvidas, né? Toda essa questão hormonal, toda essa parte nutricional. Então, é muito mais complexo do que ir lá e, às vezes, fazer uma fertilização in vitro, ou a gente achar, tentar simplificar muito, que assim, vou parar de tomar um anticoncepcional, vou engravidar. Então, a gente começa a entender que o universo é muito, muito, muito maior do que esse, né? Não é tão simples assim. É verdade, é verdade. E eu acho que essa questão, assim, mesmo a gente entendendo que a parte hormonal está relacionada ao sistema endócrino, é uma coisa assim que quando a gente pensa em engravidar, não é a gente, na verdade, a gente nem olha para isso, né? Nem olha para a parte endócrina. A gente vai, tá bom, tenho que ir no ginecologista, tenho que ver se minhas trompas estão assim, se meus ovários, se tem alguma doença relacionada ao aparelho reprodutor, mas não olha essa parte da função endócrina, do sistema endócrino. E isso acaba sendo um erro, porque eu estava vendo esses dias, eu acho que foi você que estava fazendo uma apresentação, que estava falando que a doença tiroidiana está presente em 20% das mulheres com infertilidade. É um número muito alto. É muito alto. E assim, uma coisa que é assim, que me chocou, assim, porque eu fiz muitas fertilizações antes de olhar para isso, é que desde a minha primeira fertilização in vitro, eu já tinha uma alteração de TSH.
E aí a única coisa que fizeram foi, tá bom, você tem que tomar um remédio para regular a TSH, como se isso fosse tudo, né? Como se resumisse a isso. Isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, porque para mim custou demais não olhar para essa parte, ou não ter a indicação de olhar para essa parte, né? Em tempo e em dinheiro, obviamente, né? Claro. E quando a gente fala isso, né, que 20% dos casos de infertilidade estão relacionados à doença tiroidiana, você fala assim, nossa, mas por que a doença tiroidiana, a disfunção tiroidiana, ela é fácil de diagnóstico? É um exame simples, é um exame barato. O tratamento, claro que aí quando a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, quando a gente entra no Hashimoto, claro que é um pouco mais complexo, mas o hipotiroidismo em si é super fácil de ser tratado. Então, assim, é uma medicação barata. O que a gente precisa é diagnóstico. E muitas vezes isso não é feito. E atrapalha muito, muito, muito. Então, tanto em relação a engravidar, quanto a abortamento de repetição, as falhas de implantação. Então, quando a gente vai entender o aspecto da tireoide, a função, o hormônio, né? Então, o que a tireoide faz? Ela produz os hormônios tireoidianos, que são fundamentais para todo o processo da fertilização. Então, desde ovulação é importante, tanto a fase de produção dos hormônios, principalmente a progesterona, que é um hormônio fundamental na segunda fase do ciclo. Sem a progesterona a gente não engravida e a gente precisa de uma boa função tireoidiana para conseguir produzir esses hormônios. Quando a gente vai falar, então, de folículo, é super importante para a qualidade dos folículos. E aí, às vezes, as mulheres vão para a fertilização, vão para fazer uma coleta de óvulos sem uma função tireoidiana ajustada, então, para o folículo é importante. Quando a gente fala de implantação, então, para esse embriãozinho conseguir implantar lá no endométrio, é super importante. Para placentação, assim, não tem como, em resumo, para não ficar falando muitos termos técnicos, em resumo, não tem como engravidar com função tireoidiana desajustado, com algum distúrbio, com alguma disfunção mesmo. E aqui é super importante a gente separar algumas coisas, porque muita gente confunde hipotireoidismo com Hashimoto, e aí vira uma grande salada e ninguém sabe o que é o que. Na verdade, as pessoas acham que é sinônimo, então é importante a gente conversar sobre isso. Então, assim, o que é o hipotireoidismo? Então, o hipo de pouco. Por algum motivo, a tireoide está funcionando pouco. Então, a tireoide é responsável, essa glândula responsável pela produção de ter, assim, falando na função que a gente está falando aqui hoje, responsável pela função produção de T4 e T3, que são os hormônios mais importantes aí da tireoide. E aí, quando a gente chama de hipo, é pouco. Então, por algum motivo, ela está produzindo pouco hormônio. Então, ela produz pouco T4, ela produz pouco T3. O X da questão é a gente entender por quê. Tá, mas por que ela está produzindo pouco hormônio? E 90% das causas dessa pouca produção de hormônio vem do Hashimoto. Então, é como se o Hashimoto ele fosse a causa do hipotireoidismo, mas não é a única causa, ela é a mais prevalente. Mas tem 10% que são outras causas. Deficiências nutricionais, deficiência de ferro, de selênio, outras alterações. Mas 90% vem do Hashimoto. E o que é o Hashimoto? Não é como se aqui em volta da tireoide, a tireoide fica aqui no pescoço, em volta da tireoide a gente tivesse, eu falo que é um campo de batalha. Então a gente tem muitos soldados em volta da tireoide. É uma glândula muito importante. Então ela precisa de estar protegida. Então esses soldados ficam ali fazendo uma barreira contra vírus, contra bactéria, para não deixar nada atrapalhar a tireoide. Só que por algum erro no sistema imunológico, é como se esses soldados eles recebessem uma missão errada, eles recebem uma mensagem errada. E ao invés de proteger a tireoide, eles começam a atacar a tireoide. Eles fazem justamente o contrário. Por isso que a gente chama de autoimune, que é provocado pelo próprio sistema imunológico. E eles começam a atacar essa tireoide. Quando eles vão atacando, ela vai ficando prejudicada e começa a produzir pouco hormônio. Aí vem o hipotireoidismo. Então, antes da gente ter um hipofuncionamento, da tireoide não estar funcionando corretamente, o que veio primeiro sempre é o Hashimoto, porque primeiro esse anticorpo aumenta
E ó, que esse anticorpo fica muito tempo aumentado para até essa glândula parar de funcionar ou funcionar menos e aí sim virar o hipotireoidismo. Então, quando a gente descobre o Hashimoto antes do hipotireoidismo, é o melhor cenário. Porque a gente tem um anticorpo alterado, mas ele ainda não conseguiu destruir essa tireoide, né? Não conseguiu essa tireoide. Então, seria aquele cenário maravilhoso. Só que a gente, infelizmente, quase não encontra isso, né? É o que aconteceu com você. Exato. Então, o hipo, primeiro a tireoide já começou ali, tá uma disfunção, aí a gente vai investigar e descobre uma doença de Hashimoto associada. Então, não é a mesma coisa. Esse é o primeira etapa para a gente tentar diferenciar. E vão ter os pacientes com hipotireoidismo que não tem Hashimoto. E tem, da mesma forma, os pacientes com Hashimoto, que seria esse anticorpo aumentado, que ainda não tem hipotireoidismo. Hoje ela ainda funciona super bem, que é isso que eu falo que é o melhor cenário para diagnosticar, porque a gente consegue ajudar muito, né? Para não deixar com que esse hipotireoidismo aí vá evoluindo. Entendi. E tanto o hipotireoidismo quanto o Hashimoto interferem na fertilidade. Maravilha, porque isso também é outra confusão. Às vezes a gente escuta assim, que a mulher que tem hipotireoidismo, isso assim, já é sedimentado que vai alterar na fertilidade. Isso não tem discussão em nenhum guideline, dentro da gineco, dentro da endócrino, isso não tem discussão. Então, tá com a tireoide alterada, tem hipotireoidismo, vai interferir na fertilidade, ponto final. Só que a questão é essa. As pacientes que têm Hashimoto, muitas vezes elas escutam isso dos médicos. Ah, não, você só tem o anticorpo alterado, então não tem nada para fazer. Então, esse anticorpo não vai interferir em nada, não vai interferir na sua saúde. Tipo assim, vai embora, espera virar um hipotireoidismo, aí quando for hipotireoidismo a gente tem o que fazer. E esse é o grande erro. Porque o simples fato, não é simples, né? Mas o fato de ter um anticorpo alterado, ele já interfere muito na fertilidade. Mesmo a tireoide funcionando normal. Óbvio que se a gente tiver as duas coisas, Hashimoto mais hipotireoidismo, obviamente vai interferir muito mais. Mas vamos supor que essa tireoide ela funciona super bem. Mas essa mulher tem esse anticorpo alterado, sim, interfere na fertilidade por vários mecanismos. Então, primeiro, é como e aí, assim, ó, o que a gente tem que entender? Antigamente, a gente chamava o Hashimoto de tireoidite de Hashimoto. Porque achava-se que esse anticorpo, ele atacava, isso tudo que eu expliquei desses soldados, eles atacavam só a tireoide. Mas não. Hoje a gente já sabe que esses soldados, eles atacam qualquer outro local. Então, por exemplo, tem paciente que tem sintomas de déficit de atenção, memória ruim, é como se fosse muito parecido com o TDAH, porque ele pode atacar, por exemplo, os neurônios, pode fazer uma neuroinflamação. Então, a pessoa fica com concentração ruim, memória ruim, pode atacar a articulação e aí dá dor articular, então, uma artrite. Esse anticorpo ele pode atacar qualquer local, inclusive o sistema reprodutor. Então, ele pode atacar os nossos óvulos, os nossos ovários, né? A estrutura do ovário, e ele acabar, entre aspas, atacando os óvulos. Então, pode acontecer duas coisas. Eu posso ter uma falência ovariana precoce, então entrar na menopausa mais cedo, porque é como se ele acelerasse o envelhecimento desses ovários, então a mulher pode entrar na menopausa mais cedo. E a gente pode ter uma piora da qualidade desses folículos. Então, isso é bem ruim, obviamente, para a fertilidade. Isso eu tô falando do Hashimoto, não é o hipotireoidismo, né? Só o fato de ter um anticorpo alterado. Então, o folículo pode ficar ruim. Se eu tenho um folículo ruim, o embrião lá na frente pode não ter uma boa qualidade. Aí vem falha de implantação. Sim. Às vezes os embriões aneuploides. Então, pode ter associação com Hashimoto. Na implantação. Então, esse sistema, né, o nosso corpo, ele tem que entender, o nosso sistema imunológico, quando a gente engravida, quando a mulher engravida, na hora que o embriãozinho vai implantar lá no endométrio, é como se o corpo tivesse que deixar isso acontecer. Porque imagina que é um corpo estranho. 50% é material genético do pai. Então, a primeira impressão é que o corpo fale assim, não vou deixar esse embrião desenvolver, porque eu não sei o que é isso que está chegando aqui, né? É um corpo estranho.
Então, se a gente tem muita defesa, porque o Hashimoto nada mais é do que uma super defesa, doença autoimune, né, em geral. O corpo, eu brinco que, assim, faço uma analogia que é tipo um pai super protetor, sabe? Do tanto que ele quer te proteger, ele te atrapalha, porque ele exagera a proteção. Então, muitas vezes, na hora que o embrião vai implantar, o corpo da pessoa que tem doença autoimune, ele fala, não, eu não vou deixar esse embrião implantar, porque eu não sei o que que é, vou atacar. E muitas vezes a gente tem ou falha de implantação, que é quando às vezes a gente vai lá vai fazer a implantação dentro da FIV e nem dá o positivo, ou tem o positivo, mas logo depois esse positivo cai, né? O beta cai, ou evolui para um aborto. Então, o fato de ter o Hashimoto vai influenciar desde a qualidade dos meus óvulos até a implantação. E aí é uma questão super importante, porque muita gente acha, e aí você passou por isso, você tem muito mais propriedade de falar, que o fato para reprodução assistida vai resolver todos os problemas, né? Porque as pessoas falam assim, não, vou engravidar. Então então é fácil. É só ir lá dentro da reprodução assistida que eu vou fazer e vou ter nos braços. Sim, fosse tão simples assim, né? É muito mais complexo. E muitas vezes a gente se depara com esses diagnósticos não feitos, né? E não, e você tá falando aí, parece que tá passando um filme aqui na minha cabeça. Primeiro que eu tinha esse pensamento, né? Tipo, eu não tinha medo de engravidar mais velha, tipo, depois dos 35 anos, porque eu falava assim, cara, reprodução assistida tá aí, resolve todos os problemas do mundo, vou chegar lá e beleza. E aí, nada disso aconteceu, né? Foi todo um processo. Mas quando eu falo que um filme passou pela minha cabeça, porque eu lembro que uma das primeiras coisas que a gente falou na nossa consulta foi assim, você perguntou qual que era meu histórico, né? Eu já tinha feito 6 fertilizações in vitro quando eu cheguei para você. E aí eu te falei que eu estava fazendo transferência de 2 embriões. Eu nunca tinha feito de um embrião. E você me explicou justamente isso. Que você falou assim, com esse diagnóstico de Hashimoto, já tem esse agravante de que os anticorpos da tireoide atacam, né, podem atacar esse corpo estranho, né, digamos assim, entre aspas. Se você coloca 2, você ativa mais ainda. Explica um pouco aí pra gente, porque muitas vezes a gente, quando vai para reprodução assistida, a gente já pensa assim, cara, eu já demorei tanto, né, então que venha logo 2 de uma vez, que eu já quero gêmeos e tudo mais. E eu tinha esse pensamento, né, e aí... Explica aí como é que funciona. Porque imagina assim, o que a gente tem que... Existe, a gente confunde um pouco, não existe... É porque assim, muita gente acha que para a gestação acontecer, nosso sistema imunológico, a gente tem que suprimir ele, imunossupressão. Não é isso. A gente tem que ter uma tolerância imunológica. Então, é justamente essa conversa que os nossos anticorpos precisam ter para entender que ok, é um corpo estranho, mas a gente vai deixar isso desenvolver, porque é uma conversa mesmo nos nossos sistemas de defesa, sabe? Aí isso a gente tem, não vou entrar aqui em pormenores de nomenclatura, mas a gente tem as células NK, a gente tem as células T-helper, que a gente fala, que é o que conversa. Então a gente precisa de conversar do nosso, esse sistema do embrião, né, essas células imunológicas do embrião precisam de conversar com as células imunológicas da mulher. Só que a conversa, vamos dizer assim, dos pacientes que têm doença autoimune, é como se ela não fosse tão amigável assim. Porque o nosso sistema imunológico, normalmente, ele vai interpretar como algo, tipo assim, vamos deixar desenvolver para ver o que vai dar. Isso. Quem tem doença autoimune tá com isso exacerbado. Imagina um corpo, sabe assim, quando a gente passa por alguma coisa muito forte, sabe assim? Você teve um assalto, né? Então você sofreu um assalto. Então, você fica por um tempo, toda hora, por exemplo, que você vai pra rua, toda hora que você vai para uma situação que é parecida, o seu sistema, ele tá pronto para atacar. Qualquer trauma que aconteça fica assim. Nosso sistema imunológico é mais ou menos assim, das doenças autoimunes. Ele está pronto para defender, só que é uma defesa muito exagerada. Eu falo que é a sirene ligada o tempo todo, então ele está ali, ele está em estado de alerta. Então, se você colocou um embrião, ele vai conversar
com esse sistema imunológico, então ele vai tentar entender. Então, eu tenho 50% do material genético é meu, né, materno, então ele já entendeu que é meu. E aí eu tenho que fazer meu corpo entender que esses 50% não vai me fazer mal. Então, é uma conversa ali mesmo. Agora, imagina se eu coloco outro embrião, eu vou ter o dobro, né? Então, eu vou ter 50% de embrião e outros 50% de outro embrião. É muita resposta. Ele não consegue entender que ele tem que deixar, entre aspas, dois corpos estranhos desenvolverem ali. Então, as células de defesa, elas são muito mais exageradas. A gente perde essa tolerância imunológica nas doenças autoimunes. Isso vale para todas as doenças autoimunes. Enfim, artrite reumatoide, lúpus, tudo que a defesa gerada, sabe? Então, se você coloca dois embriões, o risco dessa tolerância imunológica não acontecer e ele partir para agressão porque ele acha que ele está sendo atacado é muito maior, é muito maior. E não basta, e aí foi uma das coisas que a gente conversou também. Tudo aquilo que deixa esse corpo em alerta, tipo, exacerbado, a gente tem que minimizar isso antes de uma transferência. E isso é coisa que não é falada. Então, assim, não, vamos lá, vamos fazer a transferência e tá tudo certo. Mas a gente tem que entender tudo que está inflamando esse corpo. Às vezes é o estresse, não tem nada. E aí você sabe muito melhor do que eu o papel do estresse no corpo, nas doenças autoimunes. Um exemplo muito clássico é a pessoa, por exemplo, que tem psoríase, que é uma doença autoimune que manifesta muito na pele, né? Não sei se as pessoas que estão aqui conhecem alguém que tem psoríase. Às vezes é um gatilho emocional, ela tem estresse. Tipo, hoje de manhã, à tarde, ela já está cheia de lesões, porque o sistema imunológico, ele é agredido pelo estresse. Então, às vezes, a mulher está preparando para uma transferência ou mesmo para uma gestação natural e está tudo certo, mas ela vive num ambiente tóxico, ela tem problema no trabalho, ela está num ambiente que está gerando muito estresse, a gente não consegue que esse sistema de defesa, que esse sistema imunológico fique menos responsivo. Ele vai querer atacar, porque ele está querendo te defender do estresse. Então, esses gatilhos são muito importantes da gente conversar e tentar gerenciar. A gente vai conseguir ficar sem o estresse? Obviamente que não. Mas a gente tem que dar um jeito de modular esse estresse. E aí entram todas as técnicas, né? Enfim, que a gente tem, meditação, atividade física, enfim. Mas entender que a gente tem que minimizar os gatilhos, tudo aquilo que for estressor, tudo aquilo que ativar esse sistema imunológico, que exacerbar, que deixar ele em ponto de agressão, a gente tem que diminuir. E aí, quando a gente fala de implantar dois embriões, é isso. E às vezes tem umas divergências em relação a alguns fertileutas, né? Então, a gente precisa. Por isso que precisa de uma equipe muito bem alinhada para que essa dizer assim, né? Exato. E acho que esse é um ponto super importante, porque muitas vezes, quando a gente tem a recomendação, né, quando a gente recebe o diagnóstico de infertilidade, a gente tem aquela iniciativa imediata de, tá bom, eu vou procurar o médico, o fertileuta, vou fazer fertilização in vitro e beleza. E aí eu acho que isso acaba, claro, pode ser que dê certo da primeira vez e ótimo, maravilha. Mas se eu posso otimizar as minhas chances, né? Tipo, não só as minhas chances de ter positivo, mas as minhas chances de diminuir o tempo, né? De processo, porque você ficar de fertilização in vitro em fertilização in vitro, mesmo que você tenha o dinheiro para você pagar a fertilização in vitro, emocionalmente isso é muito desgastante, né? E isso acaba te afastando do seu sonho, de realizar o seu sonho, né? E muitos casais acabam desistindo antes de conseguir ter um diagnóstico e alguém que olhe para ele integralmente, porque eles já estão tão abalados emocionalmente que não conseguem mais nem ir para uma nova fertilização in vitro ou uma nova transferência. Então, eu acho que essa questão, óbvio, você recebeu o diagnóstico, você tem que procurar o especialista. Mas, ao mesmo tempo que você procura o especialista, você tem que olhar para o resto, porque o seu corpo não é só
fazer fertilização in vitro, beleza. Você é um todo, sabe? Você tem que olhar a sua parte de alimentação, você tem que olhar a questão de sono, a questão emocional, quais são os médicos, né? Quais são as áreas, o que está relacionado à fertilidade, né? Não é só o seu aparelho reprodutor, você tem um endocrinologista, você tem uma equipe multidisciplinar, um nutricionista que te ajude na parte de alimentação. Tudo isso ajuda você a se aproximar do seu sonho e mais rápido, porque muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu já estou investindo aqui, eu não tenho mais dinheiro para olhar para cá. Só que esse negócio de eu estou investindo aqui, não tenho dinheiro mais de olhar para cá, muitas vezes faz com que você invista aqui, aí depois que não dá certo é que você vai olhar todo o resto. Então acaba que, tipo, entre aspas, né, o barato, porque não tem nada barato aqui, mas acaba que o barato acaba sendo muito mais caro, né? E em termos de tempo e de dinheiro, porque tempo também, quando você tem o sonho de ser mãe, você não está disposta a ficar esperando anos, você quer, tipo, você tem aquele sonho, você fez aquele planejamento e você quer realizar esse sonho o mais rápido possível, da melhor forma possível. Então, eu acho que muitas vezes falta essa comunicação entre os médicos. Eu vou te falar que antes de eu mudar para a Mater, eu não tinha nada disso, né? Foi quando eu cheguei lá que eu falei para o Dr. Matheus, eu tenho hipotiroidismo, ele falou, tem que fazer acompanhamento com o endócrino. E pronto, e assim, ele nunca, sempre avaliou quanto que estava, mas sempre falava para mim, quem vai regular isso daí é endocrinologista. Então eu achei isso o máximo, porque eu falei, caraca, eu tenho que fazer acompanhamento com endocrinologista, tipo, e os médicos estavam lá, ajusta aqui, tá mais de 2,5, então você tem que aumentar 25, sei lá do que, sabe? E não, eu precisava de alguém que olhasse para mim. As pessoas, porque assim, como eu falei no começo, como ajustar o TSH é uma coisa super simples, e é mesmo, todo mundo acha que consegue fazer. Então, mistura no bolo ali, sabe? Às vezes, assim, vai colocando, não, só toma esse Puran aqui, né? Ou enfim, independente da marca, só toma isso aqui que pronto. Aqui a tireoide a gente já resolveu, mas, nossa, é assim, né? O buraco é muito mais embaixo. Porque, primeiro, que muitos não investigam se é autoimune, porque às vezes, se não for autoimune, vai dar certo. Ajudou ele lá menor que 2,5. Pronto, tá tudo bem. Só que assim, quando é autoimune, é muito mais complexo. E uma outra questão é que a gente precisa entender que a gente precisa de nutrientes básicos para a tireoide funcionar. Básicos. Então, ferro, por exemplo. Sem ferro, sem selênio, sem vitaminas do complexo B. É como se esses nutrientes fossem o combustível para a tireoide produzir os hormônios. A gente precisa de matéria-prima. E quantas vezes, nossa, muitas vezes, eu atendo pacientes assim com a ferritina super baixa, sabe assim, 10. Quando tinha que, sei lá, 70, né? 60 e poucos. A ferritina tá super baixa. Aí você quer que a tireoide funcione como? E aí, quem parou para ver isso, sabe? Então, às vezes, se não tiver um bom nutricionista avaliando, um bom profissional que faça essa avaliação do conjunto, fica batendo cabeça. E aí, o ferro, por exemplo, aqui a gente falando da ferritina, mas assim, o ferro é super importante para o óvulo. Super, super, super importante para a qualidade desse óvulo. A gente precisa das vitaminas do complexo B para o óvulo. O selênio, o zinco, o magnésio. Então, essa ideia a gente ir lá, fazer a coleta de óvulos, ou ir lá e fazer a implantação que vai tudo dar certo, assim, eu acho que isso já caiu por terra, sabe? E aí, então, ela é muito maior depois, porque se você se depara com a realidade, muitas vezes só vivendo ela, né? Só falando, poxa, não deu certo. Tá, então vamos tentar mais uma. Ah, não, a segunda também não deu certo. E aí vai. E é o que você falou. Aí as pessoas param e falam, não, então vamos começar, recomeçar, e lá do início, ver o que eu posso ajustar, ver o que a gente pode fazer. Intestino. Que pergunta de intestino? Tipo assim, mas o que tem a ver o intestino com a reprodução, com a implantação? Assim, tem tudo. Porque se a gente tem uma desbiose intestinal, uma flora intestinal ruim, isso vai
repercutir na flora vaginal, que vai repercutir na flora do endométrio. Então, se eu tenho uma disbiose endometrial, o que que acontece? Não implanta. Não implanta. E o que que a gente está vendo hoje? Os pacientes que têm doença autoimune, isso a gente não, a gente tem pouquíssimos estudos em relação a isso, mas a gente tem prática, né? Falo que a gente vai aprendendo muito no dia a dia do consultório. Os pacientes que têm Hashimoto têm um índice aumentado de endometrite, que é uma inflamação no endométrio. Então, a gente tem é como se o endométrio tivesse, pode ter bactérias ali nesse endométrio, ou ele tem alteração imunológica, justamente dessas células de defesa que a gente está falando. E essas mulheres com endometrite têm falhas de implantação de repetição. Então, o embrião é maravilhoso, o embrião biopsiado, tá tudo certinho, embrião de boa qualidade, tá tudo certo para implantação. Vai para implantação, falha de implantação, 1, 2 vezes falha de implantação, 3 vezes falha de implantação, e às vezes o problema está no endométrio. Eu tenho uma inflamação no endométrio, uma bactéria ou alterações de células NKs, que é quando a gente tem essa defesa exagerada que a gente está falando aqui. A gente precisa de defesa, mas ela não pode ser exagerada. Então, olha a complexidade que é quando a gente fala de uma doença autoimune. E é uma doença autoimune muito, muito, muito prevalente. Assim, Hashimoto é a doença autoimune mais prevalente. E ela acomete mulheres em idade fértil. Então, tá tudo linkado. Na minha opinião, assim, na minha opinião não, na opinião dos estudos, é inadmissível, assim, falar em fertilidade, quando a gente está investigando um casal com infertilidade, é obrigatório, mandatório pesquisar função tireoidiana, incluindo dosagem de anticorpos. E aí, a gente ainda pode fazer um ADN e falar do homem, né? Aí ainda entra Sim, masculina, que ninguém fala. exato, exatamente. E quando a gente fala no Hashimoto, falando especificamente assim, o Hashimoto, tudo que a gente fala de qualidade de folículo, de alteração para a mulher, a doença autoimune e também o Hashimoto altera a qualidade desse espermatozoide. Então, também não pode negligenciar. Então, o casal está investigando infertilidade, não, porque tem que ser o casal. Assim como vocês, né? Você fez tratamento comigo, seu marido fez o tratamento comigo para tudo. Então, o homem que tem doença de Hashimoto, a qualidade do espermatozoide dele também fica prejudicada. E aí, qual homem que dosou um anticorpo para investigar? Exato. Da minoria, né? Exato. Nossa, acho que esse ponto que você trouxe é maravilhoso, porque assim, pelo menos a sensação que eu tive e que eu percebo também quando eu estou nos meus atendimentos é que a mulher tem essa sensação de, cara, os holofotes estão todos para mim, tipo, como se fosse. Obviamente, a gente sabe que tem a questão da idade, que é mais. Que tem um tema maior em relação à mulher, por causa do envelhecimento. Do sistema ovariano, os ovários vão perdendo qualidade e tudo mais, e diminuindo também em quantidade, mas existe também uma parcela masculina que precisa ser olhada e muitas vezes é negligenciada. E muitas vezes, quando não é 100% negligenciada, ela é olhada muito depois colocou a mulher do avesso, tudo tal, não sei o que lá, não deu certo, beleza. Então agora vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver como é que tá. E isso não é legal. O ideal é que seja desde o começo, olhando aí para os dois, porque às vezes você vai, beleza, vou olhar a mulher, vou colocar tudo na linha e ainda assim não dá certo. E aí só depois olhar para o homem, o tanto que isso vai adiar, né, a realização desse sonho. Acho que é muito importante tocar esse ponto. E eu vou te falar que hoje, assim, é o tendão de Aquiles. Hoje a parte mais difícil, assim, a minha prática no consultório é em relação aos homens. Então, as mulheres chegam, é isso que você falou, os holofotes estão em cima dela e a mulher acha que a responsabilidade é ela, porque culturalmente foi assim, né? Mulher não consegue engravidar, não, vai lá porque é alguma coisa da mulher. E hoje a gente sabe que é quase 50% a infertilidade de origem masculina. Alguns estudos 45%, 46%
de origem masculina. Então, eu falo que é meio a meio. É Então, meio os a casos, 50% de causas femininas, 50% de causas masculinas, e às vezes tem sobreposição de fatores. Às vezes tem do Uhum. homem e da mulher. E quando a gente pensa no embrião, é o que eu estava falando ali anteriormente, 50% mãe e 50% vem do pai. O que que adianta essa mulher estar fazendo tudo, 100% dela, né? Que se ela fizer 100%, ela vai estar dando 50%. 50. E se o homem não estiver fazendo a parte dele, não adianta, sabe? A gente não vai ter um sucesso. Só que os homens ainda são muito resistentes a procurar ajuda. Quando muito eles fazem o espermograma assim, mas é o que você falou, a mulher já fez todos os exames super invasivos, já fez tudo, já fez todos os que dói, que precisa de anestesia, blá, 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 blá. Aí ele, então tá bom, vou fazer um espermograma. E às vezes o problema estava, né, no espermograma e a gente podia ter evitado muito, muito sofrimento, muito tempo. E muitos não se dedicam à mudança de qualidade de vida, porque a mulher que quer engravidar, ela é muito disciplinada, grande maioria aí. Sim. É, Sim. a gente conversa, explica, olha, você tem que melhorar o som, você tem que melhorar a alimentação, você tem que parar de tomar café, você tem que diminuir, né, parar o álcool, enfim. Tudo que a gente vai explicando, elas são muito, aderem bem ao tratamento, a grande maioria Uhum. das comem. Então, é difícil. Porque eles não querem mudar a vida deles. Enfim, vou parar de beber, enfim, né? Vou diminuir o café. Então, assim, tá muito ligado à responsabilidade feminina e não é, sabe? Não é. E eu costumo falar para os pacientes isso, assim, filho é uma parceria eterna, né? Então, se você decide com uma pessoa que você vai ter um filho, cara, é uma responsabilidade surreal. Só que isso começa antes, começa na Exato. preparação. Se esse casal, se esse homem não está disposto a fazer essa preparação, sabe da importância de uma programação metabólica bem feita, então, assim, do casal engravidar no melhor cenário, o que que vai estar passando nesse espermatozoide, qual material genético, quais doenças que você vai estar ligando ou desligando, vamos dizer assim, nesse bebê ou até adulto, né, futuramente. Então, são tantas as demandas que a gente consegue minimizar ou aumentar quando a gente faz uma programação, né, para gestar, assim, que a gente precisa dessa parceria, sabe? Precisa lá. Uhum. Então, se não tem parceria nem lá de trás, é o que eu falo para ela. Será que é uma boa pessoa para ser um pai, para dividir as responsabilidades? Porque tem que ser desde agora, sabe? Então chegar, Exato. tem que ser bravo mesmo. Exato. Então, sabe? É porque o sonho é dos dois, né? O sonho é dos dois e o comprometimento, né? O compromisso ali com aquilo tem que ser dos dois. Então, realmente, assim, eu não posso me queixar nisso, porque por aqui, assim, a gente foi parceria mesmo, assim, porque, olha, depois, assim, lógico que, assim, no começo a gente não tinha essa visão, né? A gente fez várias fertilizações in vitro antes de entender tudo isso, daí, quando a gente passou com o Dr. Matheus, depois passamos com você, com o nutricionista. Aí a gente falou assim, não, peraí, tem muita coisa que a gente pode fazer. E aí foi uma mudança, assim, de bebida, de atividade física, dormir. Aqui virou uma coisa, assim, tipo, não, tem que dormir cedo. Exato. Exato, porque é um compromisso, é uma parceria, é o que você falou, porque se a gente não tivesse a parceria antes, imagina depois que o bebê estiver aqui, não vai rolar também, né? É muito mais Exatamente. difícil. Mas isso é uma questão muito cultural. Eu vejo que, Sim. assim, já aconteceu mais de uma vez. Eu atender assim, o nome que está lá para eu atender é tipo João, sabe, assim. E aí vou lá na recepção chamar o João e não tem o João, tem a Maria. E assim, as mulheres marcarem a consulta para os maridos e elas virem à consulta. Olha só, porque eles não estão dispostos a estarem ali. Aí a gente faz uma consulta assim, eu pergunto para ela tudo dele, sabe?
Enfim, não é, obviamente, isso Não não é seria melhor. ideal. Mas elas falam, olha, se não for assim, ele não vem. E aí passa a suplementação, aí meio que igual criança, sabe? Entrega a suplementação ali na mão. E então, assim, cada uma usa do que tem, mas assim, não seria o ideal. O ideal seria, não, vamos mudar junto? Vamos mudar estilo de vida. Até porque, por exemplo, quando a gente fala, voltando para o Hashimoto, que a alimentação é super importante, isso eu acho interessante a gente falar. Porque assim, como é que trata Hashimoto? Acho que é a pergunta que eu mais recebo. Top 10 da Sim, sim. Tá, eu recebi na caixinha também, estava aqui, anotado aqui. Como é que trata a Hashimoto? E como é que aí? trata qual o remédio? Então, assim, não tem. Exato. Então, a resposta é assim: não tem um remédio único, igual tem para o hipotireoidismo, porque o hipotireoidismo a gente tem o hormônio, né? O purão, o Sintrode, o tirox, que trata o hipotireoidismo, então ele repõe o hormônio. Quando a gente fala do Hashimoto, não existe um remédio, existe um conjunto de medidas. Então, tudo que a gente tem que entender é sistema imunológico. Então, eu não posso exacerbar meu sistema imunológico, não posso irritar esse sistema imunológico. Como que a gente faz isso? Gerenciando estresse, que para mim, assim, é um dos principais pilares e é o mais difícil. Mas Uhum. estresse, sono de qualidade, porque quando a gente dorme, o nosso corpo ele restaura, ele equilibra, então ele elimina as células ruins, ele faz todo esse equilíbrio, esse mecanismo imunológico, a gente precisa de sono. Então, o sono é inegociável. Não só falando aqui especificamente do Hashimoto, mas para engravidar. Eu preciso de Exato. que são produzidos à noite. Eu preciso de melatonina, a gente precisa de testosterona, de GH, que é o hormônio do crescimento. Tudo isso é produzido quando a gente dorme. Então, sem sono, não tem como engravidar. Então, tanto é que tem estudos, isso é bem conclusivo já, mostrando que mulheres que trabalham em regime de plantão noturno têm um índice bem maior de infertilidade. Porque a Olha gente só. esse ritmo circadiano, sabe? Então é comprometido. É o que eu falo, assim, a gente tem que orientar. Ok, a pessoa vai poder sair do plantão? Sei, mas é minha obrigação falar isso para ela, né? E aí ela usa a informação da forma que ela puder. Uhum. Às vezes ela não pode agora, mas ela vai se programar lá para frente. Enfim, a gente precisa de passar as orientações. Então, estresse, sono, intestino. Então, ter uma boa saúde intestinal. Aí, obviamente, que a gente tem que olhar para toda essa parte de desbiose, de regular toda essa parte intestinal. E aí, o intestino está muito associado com a alimentação, que é um dos pilares Sim. mais importantes. Aí não tem como tratar o Hashimoto se a gente não ajustar a alimentação. Aí a gente precisa de uma boa nutricionista. Na grande maioria das vezes, a gente vai precisar de eliminar, ou pelo menos diminuir por enquanto, por um tempo, os alimentos inflamatórios. Aí entra o glúten, aí entra os lácteos, o açúcar. Então, o acompanhamento com um bom nutricionista que entenda de doença autoimune é fundamental. Não consegue melhorar a doença autoimune com alimentação ruim. Então, com industrializado, com muito açúcar, com muito glúten, com lácteos em excesso, não vai. Porque são alimentos que inflamam, é aquilo que eu falei. A gente tem que desinflamar o corpo, a gente tem que desestressar. Se eu continuar dando coisas que estão inflamando cada vez mais, isso não sai do lugar, né? Exato. Pode falar, senão eu fico falando que sou empática. Não, eu acho que é justamente isso, porque às vezes quando você recebe um diagnóstico de uma doença autoimune, você tipo, sei lá, tipo, não tem jeito, não tem cura e beleza, mas existe um controle, existe uma maneira de controlar isso, né? E acho que a gente conseguiu ver isso, eu posso falar assim, do A que a prática. gente conseguiu, na prática, exatamente, como essas mudanças foram importantes para conseguir diminuir os anticorpos da tireoide e conseguir controlar a doença para eu conseguir engravidar, né? Exato. Exatamente. E aí, quando tudo isso está muito bem feito, então todos os pilares muito, muito certinhos, muito ajustados, aí a gente vem com a suplementação, que é maravilhosa. Só que eu não posso inverter. Exato. Eu não posso querer o suplemento, que é o que a maioria quer, né? Eu suplemento
sem estar fazendo o básico. Então a gente brinca assim: suplemento é a cereja do bolo. Se você fizer um bolo só de cereja, vai ficar horrível, não dá, não tem como. Então é Exato. pontinha do iceberg ali, mas tudo tem que estar muito ajustado. Porque se eu tenho intestino ruim, não adianta, você pode estar com a melhor suplementação, não vai absorver, primeira coisa. Uhum. A gente coloca os melhores antioxidantes, mas você está inflamando, você está estressando, você está comendo mal, o som está ruim, a casa está caindo, o estresse, o caos. Não vai adiantar que a gente não consegue gerenciar esse estresse. A gente não consegue equilibrar esse sistema imunológico. Agora, se isso tudo estiver muito sedimentado, estiver muito ajustado e a gente entrar com suplementação na hora certa, foi o que a gente fez, nossa, aí melhora consideravelmente. A gente tem vários suplementos, então eu citei. Por exemplo, a gente tem o selênio, a gente tem o minoxidil para Hashimoto, que é muito bom. A gente tem o NAC, o ômega 3, o magnésio, as vitaminas do complexo B. Agora, não existe uma receita de bolo. Não consigo fazer assim, olha, para todo mundo, a partir de agora, todo mundo que tem Hashimoto vai usar NAC. Todo mundo vai ter que usar. Não, então a gente tem que individualizar. A gente precisa de níveis excelentes de vitamina D. Vitamina D é um dos maiores imunomoduladores do nosso sistema imunológico. Então, aí a gente recebe paciente com 15 de vitamina D, 20, sabe? Não vai dar certo. A gente precisa de ajustar a proteína. Então, assim, não tem como. Então, quando as pessoas perguntam qual é o tratamento, é tudo isso. Então, a gente tem que gerenciar o sistema imunológico, organizar a casa, desinflamar o corpo, entrar com os antioxidantes, ajustar os nutrientes que precisam no seu caso. Então, às vezes, você precisa de selênio, eu não preciso de selênio. Então, a gente tem que analisar, não existe algo que vai ser bom para todo mundo. O que vai ser bom para todo mundo? Gerenciar os gatilhos. Exato. Isso, sem dúvida. A gente tem que controlar de todo mundo. E aí, o individual, a gente vai fazendo com essa avaliação. A naltrexona, né? LDN, que é maravilhosa, você usou Sim, usei. de engravidar, que é excelente. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Mas em muitos casos ela resolve muito bem. Agora, a gente tem que entender, eu falo a palavra é individualizar. Agora, o básico tem que ser feito muito bem feito. E as pessoas esquecem do básico. E quando a gente faz um básico muito bom, nossa, já melhora assim, muito, 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 muito. O básico seria atividade física, sono de qualidade e alimentação e modulação do estresse. Então, intestino e modulação desses 5 pilares, nossa, assim, ó, vamos dizer que 80% estaria resolvido. E aí depois a gente vem com os 20% e ajusta. Mas se a gente tirar os gatilhos, o sistema imunológico ele já consegue melhorar muito essa tolerância, muito, sabe? Aí tem que investigar, aí tem paciente, por exemplo, candidíase de repetição. O sistema imunológico tá ruim, alguma coisa tá errada. Aí você vai fazer uma implantação com candidíase de repetição. Qual é a chance disso dar certo? Vai dar. E as pessoas... O pior é isso. Ai, doutora Carolina, assim, eu não quero tomar muito do seu tempo, porque a gente falou que ia ficar meia hora aqui, mas foi maravilhoso conversar com você. Mas olha... É porque eu falo agora, porque eu tava sozinha, meio que sozinha aqui, mas agora tá dando tudo certo. Ai, maravilha. Ó, eu vou te falar, assim, que eu adoro falar com você, tipo, as nossas consultas, eu sou muito grata a você, assim, no meu processo, você foi maravilhosa, foi um ajuste, assim, fundamental. Inclusive, eu tento levar isso, quando eu estou nos meus atendimentos, eu tento investigar, assim, tipo, entender como é que elas estão, o que é que elas estão olhando e trazer a importância de fazer, porque às vezes você chega e você fala assim, eu já fiz de tudo e não consegui, e não tô conseguindo. Cara, você fez de tudo mesmo? Você tá olhando, você tá fazendo o básico, né? O que você falou, o básico. Eu não tinha, eu vou incluir a parte do intestino que eu não tinha incluído, mas está fazendo essas 5 coisas? Tá, tô fazendo. Ou, eu tô fazendo mais ou menos. Então, tipo, ajusta isso. Além disso, você procurou uma nutricionista para te ajudar? Você está olhando o seu sistema endócrino? Você foi olhar, foi dar uma revisada aí na sua tireoide?
Você procurou um médico especialista em fertilidade. Gente, existe especialidades por uma razão. Não é todo médico que resolve tudo. Se você está com um problema de coração, você vai num gastro? Não, você vai num cardiologista. Se você está com um tema endócrino, você vai no endocrinologista. Você não vai pedir para o seu ginecologista resolver. Então, fazer o básico, fazer o que tem que ser feito, fazer tudo que está ao seu alcance, é olhar para todas essas áreas, né? Então, aí depois você pode falar assim, ai, não, tá bom, eu já fiz tudo que estava ao meu alcance. E aí, beleza. Mas aí, às vezes, a pessoa desiste, entrega os pontos e ela não fez ainda tudo que estava ao alcance, né? E às vezes ela não consegue enxergar. Por isso que eu falei ali no começo, né? Cara, o médico, o especialista em fertilidade, quando você chega lá, ele tem que ser essa pessoa que vai te mostrar todos esses caminhos, porque às vezes você está tão imersa ali, você está tão abalada emocionalmente, você nem consegue pensar no que é esse tudo que precisa ser feito, né? Exato, e às vezes eu percebo muito, assim, pacientes... E com isso que a gente falou, olha, mas o meu embrião tá perfeito, tá né, estava biopsiado, estava no melhor cenário, e muitas vezes a pessoa não consegue entender, por exemplo, uma implantação. O que aconteceu, mas por quê? Fiz tudo certo. E aí você vai investigar esse tudo certo? Não estava tudo certo. Exato. A vitamina D baixa. A gente tinha algum cenário ali, uma endometrite que não foi investigada, uma desbiose vaginal, uma desbiose intestinal. Então, entender que o nosso corpo, ele é um só, e existe uma conexão. Então, eu estou falando de reprodução, não tem como eu desvincular isso de uma saúde intestinal, de uma saúde mental. Sim, tá tudo... Não tem como. Uhum. Então, eu falo que a fertilidade é um grande quebra-cabeça. Então, é sentar e aí tem que gostar, eu amo. Então, assim, primeira consulta é entender. Então, calma, volta lá do diagnóstico de infertilidade. O que aconteceu? Porque às vezes a gente pega... É detetive, né? Exato. É uma... Começar ali, não, mas isso aqui, será que aqui pode ter alguma alteração? É um grande quebra-cabeça que você vai linkando as pecinhas e tentando achar. Óbvio que não é fácil. Claro que tem diagnósticos difíceis, que tem casos extremamente desafiadores, que tá tudo certo mesmo. E a gente não... óbvio que tem. Mas quando a gente vai assim, sabe, bem investigando, mediando os pontos, a gente vai decifrando muita coisa. E consegue tratar. Agora, o que não pode é isso. Olha, não tenho o que fazer. Doença autoimune não tem o que fazer. E é assim, você tem que aceitar. Não, tem o que fazer. Aumenta, assim, os riscos. A gente tem que ter essa consciência. E o que eu vejo, falta de orientação. Então, não é nem que a pessoa não faça, é porque ela não foi orientada para fazer. Ela não tem ideia que o corpo pode estar alterando na fertilidade dela. E eu falo até assim, para as mulheres que eu atendo, que não querem engravidar, enfim, que estão comigo, por exemplo, pelo Hashimoto. Não pensam em engravidar, enfim, mas tudo isso só. Por isso que eu falei, Hashimoto pode evoluir com falência ovariana precoce, pode evoluir com menopausa. Você vai evoluir? Não estou falando que vai. Mas essa orientação. Então, pensa talvez no congelamento de óvulos. Você tem que ter uma ideia, passar esse cenário, porque pode acontecer isso. Não quer dizer que vai acontecer, mas a informação, ela precisa ser dita. A gente precisa de conversar sobre isso, porque as mulheres chegam lá depois nos 40 e falam, nossa, mas ninguém me falou isso. Ninguém me falou que eu precisava de congelar os óvulos. Ninguém me falou que eu poderia evoluir para uma menopausa, que eu precisava de me cuidar. Então, assim, tem vários caminhos, mas a gente precisa de estar disposto a seguir, claro, né? Eu falo que eu sou só uma ajuda, quem faz a tarefa de casa. Exato. Não tem como você seguir as orientações pelos seus pacientes, né? Você passa as orientações, você dá a informação e os pacientes precisam seguir, né? Exatamente, mas quando a gente faz a parceria, o resultado é lindo. É lindo. Eu tenho o resultado aqui, meu Deus do céu. O resultado completou 1 ano no sábado. Ai, doutora Carolina, então,
Obrigada por me acompanhar como sua paciente, obrigada por aceitar esse convite aqui para essa live, para a gente trazer mais informação para essas pessoas assim que às vezes está passando por esse processo, não tem essa informação, então fazer chegar esse tipo de informação a mais pessoas, eu acho que é, de certa forma, a nossa responsabilidade. Eu te agradeço muito por ter aceitado o meu convite. Imagina, eu agradeço, um prazer, uma honra ter cuidado aí de você. Ai. E indo o trabalho que você faz, eu te falei, né? Eu falo que ultimamente, assim, as pessoas que eu faço live são bem seletivas pelo tempo. Queria fazer com todo mundo, mas assim, você sabe como é que eu fiz, né? Ele, consultório, não sei o que. Então, assim, eu acho que o trabalho, a informação é o caminho. Não tem para onde a gente fugir, sabe? Então, eu admiro demais o trabalho que você faz, por você já ter vivenciado essa dor. Enfim, passar a sua experiência também de vida, né? De sucesso, de ter conseguido. Então, estou à disposição sempre que precisar. Podemos marcar outros para falar de outras coisas, enfim, que é muito conteúdo, né? Às vezes eu Sim. é muita informação, eu amo falar sobre isso. E quanto mais a gente conseguir propagar isso, né, a gente vai estar mudando vidas, famílias, em que sonham Exato. ter mãe, e isso não tem preço, né? Assim, não tem Exatamente. nada que pague isso, é muito lindo. Então, agradeço Exato. a dança, o carinho e estou sempre à disposição que precisar. Conte comigo. Ai, obrigada, doutora Carolina. Um beijo. Beijo, excelente noite para você. Tchau, tchau. Para você também. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal, por ter participado aqui. E eu espero que daqui para frente eu consiga trazer mais profissionais para trazer ainda mais informação aqui para vocês, tá bom? Beijo, boa noite para todo mundo.